onda de violência preocupa moradores de Frutal. Os assaltos têm se tornado frequentes na cidade. E ainda as condições do transporte público no município. Veja daqui a pouco no ENG Notícias, às 7 da noite. Até lá! Hola, Aitana. Me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú. Por poder abrazar a mi mujer. Por haber conocido a mis amigos. Por haberme despedido de ellos. Por seguir aquí. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. Es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren, que hay crisis, que no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este, pero al final de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías que las hay y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. Ondas de assaltos em estabelecimentos comerciais preocupam moradores e proprietários. Este é um dos assuntos do ENG Notícias de hoje e você vai ver também. Operação Finados. Polícia Rodoviária faz alerta sobre medidas de segurança no trecho da BR-153 que passa por Frutal. Agentes de saúde fazem prevenção contra a dengue na cidade. Eleições 2012. Conheça o cenário político da Câmara de Frutal para o ano que vem. Um gesto de solidariedade. Cartinhas de Natal alegram crianças carentes. Está no ar o ENG Notícias. Boa noite. A empresa construtora Centro Minas Limitada, responsável pela obra no trevo da Cruzeta Leilões, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte foram denunciadas no fim da tarde de hoje ao Ministério Público Federal. A denúncia foi devido à demora da construção. O trevo dá acesso à cidade de Frutal para quem transita pela BR-153. A falta de sinalização também está entre as principais reclamações dos motoristas. Feriado prolongado necessita sempre de um sinal de alerta nas rodovias, e em Finados não foi diferente. Vamos conferir as precauções dadas pela operação da Polícia Rodoviária com reportagem de Andrélio Pires. A Operação Finados nas rodovias federais começou às 0 hora de hoje e vai até às 24 horas de domingo. Este ano, os policiais estão otimistas, esperam que nenhum acidente grave ocorra. Para isso, eles pedem mais atenção dos motoristas na hora de pegar a estrada. Principalmente é verificação de pneus, em caso de chuva, como é previsão para esse feriado, é verificar palhetas do limpador de para-brisa, faróis, sinaleiras, né, de indicação de mudança de direção, luz de freio e também a documentação do veículo, para que não haja problemas durante a viagem. As ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal neste feriado de Finados estão focadas na prevenção e redução de acidentes. A operação trabalha com o objetivo de garantir a tranquilidade dos motoristas. Pelo menos a gente viaja mais tranquilo, com mais segurança, sabendo que tem as polícias cuidando do trânsito, né? E cuidando das pessoas que estão dirigindo, porque muitos às vezes podem estar dirigindo até bêbado ou até mesmo drogado. A gente pode pensar que ele está bem e até mesmo a gente vê na frente da gente as pessoas, entendeu? Tentando sair da estrada ou até mesmo tentando ultrapassar, sendo que não é para ele poder passar na frente, entendeu? E tendo policial, então isso ajuda muito do trânsito. O patrulhamento será intensificado em alguns trechos de maior movimento, principalmente nos horários de saída e a volta do feriado. O fluxo de veículo aumenta em cerca de 30% a 40%. E os principais pontos aí são próximo à cidade de Fronteira, próximo à cidade de Planura e também no perímetro urbano da cidade de Frutal. Nós temos hoje na delegacia 4 etilômetros
que vão ser utilizados aí na fiscalização. No ano passado, foram 823 acidentes nas estradas federais. 19 pessoas morreram. A intenção agora é reduzir esses números. Os motoristas aprovam um reforço na fiscalização. Eu acho que é necessário, assim, para não dar acidente. Respeitar o limite de velocidade, respeitar os parceiros na estrada e lembrar que sempre tem uma família em casa esperando ou dentro de um veículo, né? A dengue é uma velha conhecida de todos, seus sintomas e modos de prevenção também. Mas mesmo assim, todos os anos são registrados milhares de casos da doença em todo o país. Por isso, agentes de saúde de Frutal estão fazendo a prevenção da doença em pontos vulneráveis da cidade. Vamos conferir esse trabalho com o repórter Rodolfo Gorjon. A dengue é uma doença que pode causar até a morte. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em recipientes com água parada. Se a população se conscientizar e tomar certos cuidados, podemos evitar essa doença. No ano de 2006, o município de Frutal teve uma epidemia de aproximadamente 3.000 casos. Devido a um trabalho desenvolvido pelo Centro de Controle de Endemias, em que os agentes fazem um trabalho diferenciado nos pontos vulneráveis, hoje a doença está controlada. O cemitério é borracharia, é ferro velho. Esses são os depósitos que a gente sempre procura passar de 15 em 15 dias. Então essa prevenção que a gente faz na eliminação, depois o tratamento com o larvicida e a borrifação com inseticida, para que o mosquito não se possa proliferar. Jovine e Eurípides são agentes de controle de vetores. Eles estão trabalhando em um dos pontos vulneráveis. Vão verificar e fazer os cuidados necessários para a prevenção da doença. O problema maior que a gente encontra com relação à dengue são esses vasos fixos. Sempre quando chove, eles enchem de água, não tem como a gente eliminar esse problema. A gente passa a cada 15 dias, faz a pesquisa larvária, se encontrar larvas, utilizamos esse material para poder recolhê-las para análise. As pessoas que visitam aqui tinham que se conscientizar do seguinte: coloquem areia, enchem isso de areia e coloquem só flores artificiais aqui, flores artificiais. Isso ajuda muito, porque o risco aqui, muitos que vêm aqui podem não correr o risco aqui porque moram longe, só que tem muita gente que mora perto, ou ele vem mesmo visitar, pode contrair a doença aqui. Aí depois não sabe de onde pegou, que ela mata. Silenciosa e preocupante, a diabetes é uma doença que pode levar à morte se não for tratada a tempo. Dados do Ministério da Saúde mostram que o índice de mortalidade causado pela diabetes vem aumentando nos últimos anos. Estamos ao vivo com a repórter Laís Silva para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Boa noite, Laís. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde este mês indicam que 54 mil brasileiros morreram em decorrência da diabetes em 2010. Isso significa que a doença matou 4 vezes mais que a AIDS, que foi um total de 12 mil óbitos, e houveram mais vítimas de diabetes do que de trânsito, que foram 42 mil mortes. Ao meu lado está o Dr. Ronaldo Jonas. Boa noite, doutor. Boa noite, Laís. Tudo bem, né? Bom, eu gostaria que o senhor falasse para nós o que é diabetes e quais são os sintomas. Então, Laís, diabetes é nós poderíamos caracterizar como uma síndrome caracterizada pelas taxas elevadas de açúcar no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia. A gente tem que sempre lembrar que o diabetes ele tem alguns órgãos que nós chamamos de órgãos-alvo, como os olhos, os rins, os vasos sanguíneos, o coração, né? Assim por diante, que quase sempre são lesados com a evolução da doença. Então, aquele paciente que tem um sobrepeso acentuado, que é hipertenso, que tem dislipidemia e que tem um histórico familiar de diabetes, é uma pessoa que nós temos que estimular, primeiro, atividade física. Segundo, uma dieta em que ele perca peso, porque as células gordurosas, elas são competidoras da insulina. Então, quanto mais obeso o paciente, mais resistência à ação insulínica ele vai ter no seu organismo. Então, a perca de peso e a atividade física são fundamentais. Eu agradeço ao Dr. Ronaldo pela entrevista. Como uma medida de prevenção, o governo federal lançou o site autocuidado.saude.gov.br para auxiliar os portadores da doença. É com você, Thaís. Lembrando que, além do site, as pessoas podem procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa para fazer o teste da diabetes. Veja no próximo bloco. Imagens de circuito interno de segurança mostram ações dos assaltantes que assustam moradores de Frutal. Voltamos já. And now we're back in the living room. And now, bedroom. And
A violência é um problema que não é novidade para ninguém, mas em Frutal, uma onda de assaltos vem assustando os moradores nos últimos tempos e estabelecimentos comerciais têm sido o principal alvo dos assaltantes. Em Frutal, neste ano, já foram registrados mais de 10 homicídios, mas não são apenas as mortes que chamam a atenção, porque os roubos a comércio são muitos. Os números da polícia confirmam a sensação de insegurança. Houve um aumento de 104% no índice de criminalidade em relação a maio de 2011. Nós temos conseguido já alguns resultados, tem a prisão de muitos autores que estavam atuando nessa área, mas ainda não conseguimos produzir efetivamente nem estabilização para o que era ano passado e, infelizmente, também o que nós mais desejávamos, que era a redução. A onda de assaltos motivou os comerciantes a tomarem medidas preventivas, instalando circuitos internos de televisão, como esse que estamos utilizando na reportagem. O roubo nessa sorveteria foi gravado pelas câmeras do circuito interno de segurança. As imagens mostram o momento em que o rapaz entra no estabelecimento, chama a atendente, saca a arma, em seguida pega o dinheiro e sai correndo. O assalto durou menos de 20 segundos. De acordo com os comerciantes, o número de assaltos aumentou muito nos últimos anos. Essa farmácia também foi alvo dos criminosos. As câmeras de segurança gravaram tudo. O assaltante chegou apontando a arma, pulou o balcão, empurrou o atendente que correu desesperado. Veja que durante o roubo, o revólver dispara acidentalmente. Mesmo assim, ele só vai embora depois de pegar todo o dinheiro do caixa. Segundo o Major Arnaldo, a Polícia Militar recebeu reforços para intensificar o patrulhamento. Equipes, tanto de Rotan quanto de JEPMOR, que vieram com motocicletas, com as viaturas deles, equipamento que eles utilizam no dia a dia. Segundo a polícia, esses comerciantes também devem criar uma rede de comunicação entre eles para evitar esses crimes. Nós temos um programa que se chama Rede de Vizinhos Protegidos. Pessoas que conhecem a rotina uns dos outros, ali num quarteirão, num bairro, e que passam a colaborar uns com os outros para que os autores do crime tenham menos capacidade de atuar naquela área. Que é possível sim que o cidadão colabore. Não é ele correr atrás do bandido, é ele colaborar para que o serviço da polícia possa ser mais eficiente. Realmente, essa situação causa certa revolta aos comerciantes que ficam sem saber o que fazer. Muitas promessas e campanhas. Passado o período das eleições, é hora de conhecer um pouco sobre o novo cenário político da Câmara de Frutal nos próximos 4 anos. A eleição de 2012 passou e agora é seu reflexo que ilumina o cenário político de Frutal. O que chamou a atenção foi a renovação que a Câmara Municipal conquistou. Seria a renovação surgindo na empreitada política de Frutal? Temos aí o Romero Menezes, o Sargento Marcelo, Mazzaropi, que são figuras de fato novas que aparecem na Câmara Municipal agora. Eu acho que é o início de um processo de renovação, de reciclagem de ideias que nós vamos ter no município. E por outro lado, no Executivo, nós temos agora a chegada do Maurício Alves, uma pessoa que nunca se candidatou, nunca havia colocado o nome à disposição da população e que foi eleito. 1833. Esse é o número de votos que Romero Menezes recebeu nas eleições de 2012. O universitário que conquistou Frutal, através de uma campanha planejada e um forte laço político no município. Nunca antes na história de Frutal, um candidato a vereador recebeu tantos votos. Muito feliz de ser o presidente da primeira sessão. Quem sabe, às vezes até está montando uma chapa ainda para concorrer à eleição de presidente. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, irei honrar e com certeza farei um bom trabalho. O relacionamento entre Câmara e Prefeitura gera especulações e expectativas. Muito se fala sobre camaradagem política. É esperar para ver. A população, independente do resultado, sempre tem que esperar o melhor do candidato eleito e fazer valer seus direitos. É o novo cenário político de Frutal chamando a atenção. É aguardar e torcer. Confira agora a previsão do tempo com Mariana Nogueira. O sol brilha forte em todo o estado nesta semana. O tempo abafado aumenta a nebulosidade e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia em diversas cidades. Em Frutal, a máxima prevista para essa sexta-feira é de 34 graus. As temperaturas são altas em toda a região. Em Planura, a máxima é de 37 e a mínima de 22. Em Comendador Gomes, a máxima é de 34 graus e a mínima de 21 graus. E em Icém, a máxima é de 35 graus e a mínima de 23. Você vai ver a seguir quais são as condições do transporte público em Frutal. Solzão. Aí, rapaz. Cervejão. Eu não vou sair daqui nunca mais. Nunca mais.
brother! Olha só que gata! Ih, só pele e osso. Beba com moderação. Utilizar o transporte público é o dia a dia de muitos cidadãos, mas em Frutal, depender dele se torna um verdadeiro transtorno, como mostra o repórter Otávio Augusto. Ônibus sucateados, falta de estrutura, atrasos e muitas reclamações. Essa é a realidade para quem depende do transporte coletivo em Frutal, cidade de 55 mil habitantes. A vendedora Joseli de Souza conhece bem essa realidade. Porque quando você tem uma novidade que o ônibus não passou, é porque ele está quebrado. Ele quebrou não sei aonde, bateu não sei aonde. Eu fiquei 1h30 no ponto de ônibus esperando, os 2 ônibus, nenhum tinha passado. Pode não parecer, mas estamos em um dos pontos do circular, no centro da cidade de Frutal, sinalizado apenas por essa barra. Faça chuva ou faça sol, esperar pelo ônibus nesse local é uma tarefa que requer paciência e disposição. Há 7 anos, o serviço de transporte público é realizado pela Prefeitura de Frutal. Somente 3 veículos fazem as rotas em toda a cidade, mas nenhum é adaptado para pessoas com necessidades especiais. O coordenador do sistema de ônibus circular, Juvenil Naves, sabe das necessidades enfrentadas pelos passageiros, mas diz não ter previsão para solucionar os problemas. E às vezes o circular dá problema, ou quebra, que são ônibus usados, não são ônibus novos, dão problema, fura um pneu que às vezes atrasa mais. A cidade cresceu muito e aqui nós não temos condições de ter o horário com 3 veículos. Enquanto isso, os passageiros precisam ficar atentos e correr para não perder o ônibus. O problema é visível. Agora resta esperar que a próxima gestão municipal tome alguma atitude. O Corinthians fez hoje à tarde, em São Paulo, o último treino antes do embarque para o Japão. O time vai disputar o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. O goleiro Cássio foi o único titular que treinou. O meio-campo Paulinho preferiu ficar brincando com a filha Ana Beatriz. Os outros titulares trabalharam na sala de musculação. O atacante Guerreiro, que machucou o joelho no clássico de ontem contra o São Paulo, vai viajar. E o técnico Tite disse que ele estará em campo na estreia no dia 12. O Campeonato Brasileiro terminou domingo e os destaques desse ano foram premiados em uma festa em São Paulo. A votação foi feita por meio de jornalistas, capitães e técnicos de cada uma das equipes da Série A. A escalação ficou assim: goleiro Diego Cavalieri do Fluminense, na lateral direito Marcos Rocha do Atlético Mineiro, zagueiros Hever e Leonardo Silva do Atlético Mineiro, na lateral esquerda Carlinhos do Fluminense, volantes Jean do Fluminense e Paulinho do Corinthians, meia armadores Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro e Lucas do São Paulo. Atacantes Neymar do Santos e Fred do Fluminense. O centroavante também do Fluminense também ganhou o prêmio Craque do Brasileirão. O Natal é uma data para celebrar um momento importante, mas pode também ser uma oportunidade de ser solidário. Estamos falando das cartinhas de Natal dos Correios, que fazem a alegria de crianças carentes. O que você pediu para o Papai Noel? Um fogãozinho. E você? Uma bola. Mariane e Wellington são 2 das centenas de crianças de Frutal que escreveram para o Papai Noel. Esses pedidos fazem parte do projeto Papai Noel dos Correios, que visa atender crianças carentes. Para o gerente Edgar Rosa, a campanha integra as ações de responsabilidade social da empresa. Esse projeto a gente procura atender assim, a área que fica assim, nas áreas de periferia, onde existe assim, mais pessoas com às vezes dificuldades de conseguir dar um presente para o seu filho no Natal. As pessoas podem participar da campanha como ajudantes ou padrinhos. Os ajudantes são os responsáveis por ler, cadastrar as informações e separar as cartas. Já os padrinhos são aqueles que adotam as cartinhas e providenciam os presentes solicitados pelas crianças. Em 2012, o Papai Noel dos Correios completa 23 anos. Apenas nos últimos 3 anos, os Correios receberam mais de 4 milhões de pedidos. Para a diretora Ruth, a escrita da carta pelas crianças é uma atividade muito esperada. A expectativa é muito grande. Quando a gente chega falando na sala que é o dia de escrever a carta para o Papai Noel, elas ficam muito felizes, já estão pensando no que vão pedir. A professora Fabiana explica como a carta auxilia a criança no desenvolvimento das atividades escolares. Então eles desenvolvem a escrita
E a oralidade também tem as datas, eles sabem todo o critério de uma carta, que no caso coloca as datas, saudações, o decorrer da carta com início, com meio, com fim e com o objetivo final para concluir. Além de bolas, roupas, videogames e bonecas, outros pedidos são feitos. É o caso de Mateus e Évida, que escreveram desejando ganhar outros presentes. O que você pediu para o Papai Noel? Uma cesta básica. E você? Materiais escolares. São pedidos diversos e possíveis de atender. Impossível é não se encantar com os desejos de cada um. E qual é o desejo de vocês para as pessoas? Feliz Natal! Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou um presente de Natal. E nesse clima de alegria, o Eng Notícias de hoje fica por aqui. Bom fim de ano a todos! Feliz Natal e um ótimo ano novo!